A paz, queridos. Domingo estudaremos a lição de número 10, que tem como título A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Já estamos na lição de número 10, mais um assunto riquíssimo para o nosso aprendizado nesse trimestre. E para enfatizarmos, para estudarmos mais um pouco e a fim de trabalharmos para o reino do Senhor, eu quero apresentar uma dinâmica para os irmãos para refletirmos sobre esse tema. Uma dinâmica muito simples, fácil e prática. Do que nós vamos precisar para fazer essa dinâmica? Apenas uma ou duas folhas de sulfite, ou se na sala de aula dos professores aí de cada igreja tiver uma lousa, será ideal. E como que nós vamos fazer essa dinâmica? O professor vai fazer uma folha mais ou menos assim, ó, e vai falar para o aluno, ó, aqui está escrito professor, aqui está escrito bens, profissional, talentos, igreja, família e próximo. Qual que é o intuito da dinâmica? O professor, aqui ó, está escrito professor, né? Então o professor vai chamar um aluno, é interessante que seja um aluno bem participativo, um aluno que costuma falar bastante, que participa, ou até mesmo um professor que tenha na sala de aula, que se não for o dia da aula dele, ele está na condição de aluno também, né? E, na verdade somos sempre alunos, porque estamos para aprender. Mas aí o professor vai chamar esse aluno para participar da dinâmica, mas não é só o aluno que vai participar, a classe inteira vai participar. Como assim? O professor vai falar assim, olha, eu preciso fazer uma viagem e eu vou ficar fora por um certo período de tempo. Aí pode falar assim, ó, vou ficar fora um ano. E esse irmão, essa pessoa, esse aluno que foi chamado para fazer essa dinâmica, falou assim, ó, você vai ser o mordomo, ou seja, você vai ser o administrador de toda a minha vida. Eu vou ficar fora do país por um tempo e eu quero que você gerencie, que você administre, que você cuide da minha vida. E eu quero que você cuide da minha... É como se você estivesse tomando o meu lugar aqui. Então você vai cuidar de tudo que eu tenho. E nisso, o professor vai falar assim, olha, aqui o nome do professor, vai colocar o nome do professor. Então você vai cuidar dos meus bens, então você vai ter que bolar uma estratégia de como você vai cuidar dos meus bens, da minha área profissional, dos meus talentos, da igreja, da família e do próximo. E nisso o professor fala assim, olha, então você tem aí 10 minutos para me dizer como que você vai trabalhar para fazer essa administração. Aí nisso o professor sai, vai no banheiro, ou 10 ou 5 minutos de acordo com o tempo de aula que o professor tem. O professor deixa esse aluno interagindo com a sala perguntando, olha, aqui, digamos que o professor, por exemplo, como que nós podemos administrar os bens do professor? Aí fala assim, aqui na igreja, por exemplo, o professor, ele além de professor, ele é um pastor, ou então é um dirigente do círculo de oração. Então, o que nós podemos fazer para representar aqui na igreja essas funções que o professor ou a professora tem? Então, assim, como que eu vou administrar os talentos, os dons, a virtude que o professor ou a professora tem? Aí os irmãos vão discutindo, vão escrevendo embaixo o que acham, e aí passou esse tempo que já houve a discussão, aí o professor também pode alertar assim, falando, olha, e se vocês não souberem, ou alguma coisa vocês tiverem dificuldade de como, o que vai colocar, então o professor já deixa alguém separado, seja um professor, um irmão ou irmã mais idoso, mais idôneo assim da igreja, ou mais conhecido na igreja por ser uma pessoa séria, de conduta ilibada. Então, se vocês precisarem de algum auxílio, que vocês não sabem o que colocar aqui para me representar, peçam ajuda para aquele irmão. Então, aquele irmão fica assim um pouquinho separado dos demais para poder auxiliar em caso de uma necessidade. Aí, quando o professor voltar, vai perguntar, vai ouvir, que essa é uma forma de uma dinâmica para interagir e verificar a participação dos irmãos. E nisso, quando o professor voltar, o professor vai enfatizar o quê? A importância e vai explicar o quê? Sobre a prática da mordomia cristã. Então, quando falamos em mordomia, nós temos que pensar que tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós temos é um presente, é uma dádiva de Deus.
Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós estamos aqui de passagem, né? Nós somos peregrinos em terra estranha. Um dia nós nos encontraremos com o nosso Deus. Quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, levar a sua noiva, levar o seu povo escolhido, zeloso de boas obras, nós vamos nos encontrar e vamos viver nas mansões celestiais com Cristo eternamente. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos administrar o que o Senhor colocou em nossas mãos. Aí o professor vai ouvir os relatos dos alunos, mas aí o professor vai enfatizar, olha, com os meus bens, como que eu posso, o que eu como uma mera, ou como um mero administrador ou mordomo, o que eu estou fazendo para trabalhar em prol do reino, da obra do Senhor. Aí nessa parte aqui dos bens, o professor vai enfatizar o conteúdo da lição, que está falando igual aqui na verdade prática, ó. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Então podemos contribuir, podemos trabalhar em prol do reino de Deus com os nossos bens. Em relação aqui à nossa vida profissional, como que nós estamos fazendo? Nós temos aqui, aí o professor pode ler, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós temos que saber, quando eu trabalho, seja em qualquer área, eu tenho que sempre fazer o meu melhor. Se eu estou trabalhando, se eu sou um vendedor, se eu sou um médico, se eu sou um advogado, tudo que eu faço, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então, a minha carreira profissional, eu estou administrando um bem, um tesouro, um talento, uma qualificação que Deus colocou em minha mão. Aqui em relação aos meus talentos, meus dons e virtudes, o que eu estou trabalhando em prol do reino de Deus? O que eu ando fazendo? Em relação aqui, ó, ao próximo, aqui nós podemos colocar o grande mandamento, né, que é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu estou exercendo o quê? O amor ao próximo, os meus bens para com o outro. Então, tudo que eu tenho que fazer o quê? Para a honra e glória do nome do Senhor. Em relação à minha família, à nossa família, como que nós estamos cuidando do nosso lar, da família, dos presentes que Deus colocou, o maior tesouro que nós temos que Deus colocou em nossas mãos. Então, como que eu estou administrando? E aqui, na igreja? Aqui, por exemplo, o professor pode ter várias funções na igreja ou não sei, mas aí, o que nós estamos fazendo? Como que eu estou fazendo o trabalho na casa do Senhor? Será que eu estou fazendo com diligência? Será que eu estou fazendo com amor? Em relação à mordomia cristã, nós temos que pensar que tudo que nós temos ou fazemos, temos que fazer para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Porque nós estamos aqui, mas somos meros administradores. E para fechar a dinâmica, diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então que Jesus Cristo possa nos abençoar, possa nos dar graça, nos dar força, sabedoria, para que tudo que possamos fazer seja para louvar, engrandecer o nome do Senhor, seja através dos nossos dízimos, oferta, cuidando do próximo, visitando, auxiliando na obra do Senhor, que possamos fazer para quê? Em prol do reino de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. E voltando aqui naquela parte da dinâmica, que eu falo que quando o aluno tiver dificuldade para perguntar para aquele outro irmão, então sempre quando sentirmos alguma dificuldade para administrar os nossos bens, os nossos talentos, seja algum privilégio, algum trabalho, alguma função que eu exerço dentro da casa do Senhor, seja para cuidar do meu lar, seja no meu dia a dia, em tudo que eu tenho que fazer, para administrar essa dádiva da vida, para administrar a vida que o Senhor colocou em minhas mãos, quando eu sentir dificuldade, que eu possa pedir ajuda ao nosso Pai, porque Ele, quando veio aqui, Ele nos salvou, que sabemos que a salvação é um ato gratuito de Deus, né? É um ato que o Senhor, pelo seu grande amor, ao morrer por nós naquela cruz. Então, quando eu sentir dificuldade, eu peço ajuda para o Espírito Santo, porque quando Ele voltou ao Pai, Ele falou que não nos deixaria órfãos, mas que nos enviaria um Consolador que estaria conosco para sempre. Então, que possamos lembrar sempre relacionada a isso, e que Deus abençoe a cada irmão e que tenhamos uma aula aí abençoada. Fiquem com Deus.